Depois de me roubar e me trair, ele ainda exigiu metade dos meus bens no divórcio. Meu nome é Mônica, mas todos me chamam de Moni. Nasci em Canoas, no Rio Grande do Sul, numa família simples, onde aprendi que trabalho e honestidade eram os pilares de uma vida digna. Minha mãe sempre dizia que eu era sonhadora demais, que acreditava fácil nas pessoas. Talvez ela estivesse certa. Quando conheci o Bruno, há 5 anos, achei que finalmente tinha encontrado o homem certo. Ele era educado, prestativo, sempre disposto a me buscar no trabalho quando chovia, trazia flores sem motivo aparente e dizia que eu era a mulher mais especial que já havia conhecido. Como não acreditar? Como não me entregar completamente a alguém que parecia tão perfeito? Minha loja virtual de artesanato era meu orgulho. Comecei sozinha, com peças que eu mesma fazia nas madrugadas, depois de um dia inteiro trabalhando como secretária. Cada venda era uma vitória. Cada avaliação positiva, um abraço na alma. Foram anos de sacrifício até que eu pudesse largar o emprego fixo e me dedicar inteiramente ao negócio. E foi exatamente quando as coisas começaram a decolar que Bruno se interessou em ajudar. Amor, você não entende nada de imposto. Deixa eu cuidar dessa parte, ele dizia, com aquele sorriso que eu achava protetor. E eu deixei. Deus, como eu deixei. Em menos de 2 anos, toda a parte financeira da empresa estava em nome dele. Contas bancárias, contratos com fornecedores, até o registro da marca. Tudo nade por questões tributárias, segundo suas explicações técnicas que eu fingia entender, envergonhada da minha própria ignorância sobre burocracia empresarial. Mas a vida tem uma forma cruel de arrancar as vendas dos nossos olhos. Foi numa terça-feira comum. Lembro porque terças sempre foram meus dias mais corridos, com o envio de encomendas acumuladas do fim de semana. Eu estava no depósito quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Normalmente eu ignoraria, mas algo me fez abrir. Era uma foto. Bruno e uma mulher que eu não conhecia, abraçados num restaurante. A legenda dizia apenas: "Achei que você deveria saber. Sinto muito." Minhas mãos tremeram. O celular quase escorregou dos meus dedos suados. Respirei fundo, tentando encontrar uma explicação lógica. Podia ser uma colega de trabalho, um almoço de negócios. Mas meu coração já sabia a verdade que minha cabeça se recusava a aceitar. Liguei para ele, 2, 3, 4 vezes. Caixa postal. Mandei mensagens. Visualizou e não respondeu. A ansiedade começou a apertar meu peito como uma morsa. Foi então que decidi fazer algo que jamais havia feito. Abrir o notebook dele, que estava sobre a mesa da sala. A senha era minha data de nascimento. Irônico, considerando o que eu estava prestes a descobrir. O e-mail estava aberto. Conversas e mais conversas com alguém chamada Júlia. Meu amor, mal posso esperar para te ver. Ela não desconfia de nada. As palavras dançavam na tela, embaçadas pelas lágrimas que eu não conseguia mais segurar. Mas o pior ainda estava por vir. Numa pasta chamada Particular, encontrei planilhas. Transferências bancárias da conta da empresa para contas que eu não reconhecia. Valores que somavam dezenas de milhares de reais. Meu dinheiro. O suor do meu trabalho sendo desviado sistematicamente, mês após mês. E ainda havia mais. Contratos de empréstimos feitos em meu nome, usando documentos da empresa. Dívidas que eu desconhecia completamente. Meu corpo inteiro começou a tremer. Senti náusea, tontura, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Tudo no que eu havia acreditado, tudo que construí, estava desmoronando diante dos meus olhos. Quando Bruno chegou em casa naquela noite, encontrou-me sentada no sofá, com o notebook aberto à minha frente. Ele parou na porta e, por um breve instante, vi o pânico em seus olhos. Mas foi apenas um instante. Logo, aquela máscara de preocupação e carinho voltou ao rosto dele. Amor, o que aconteceu? Você está bem? Quem é Júlia? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O silêncio que se seguiu disse tudo. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Bruno ficou parado na porta da sala, a mão ainda na maçaneta, como se estivesse calculando suas próximas palavras. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele usava quando precisava convencer um cliente difícil, ou quando mentia para minha mãe sobre por que não poderíamos ir ao almoço de domingo. Moni, deixa eu te explicar. Ele começou, fechando a porta atrás de si e caminhando lentamente em minha direção. Explicar? Minha voz subiu 1/8. Explicar que você está tendo um caso?
Ou explicar por que está desviando dinheiro da minha empresa? Qual das traições você quer explicar primeiro, Bruno? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo num gesto que antes eu achava charmoso e agora me dava náusea. Você está exagerando. A Júlia é só uma colega de trabalho. Aquelas mensagens, a gente brinca assim. É só amizade. Amizade? Eu ri. Um som amargo que não reconheci como meu. Mal posso esperar para te ver. Você é o amor da minha vida. Que tipo de amizade é essa, Bruno? Você está tirando as coisas do contexto. Ele tentou se aproximar, mas levantei a mão, impedindo-o. E o dinheiro? As transferências? Os empréstimos em meu nome? Isso também está fora de contexto? Foi quando vi sua expressão mudar. A máscara de homem preocupado caiu, substituída por algo frio, calculista. Era como se eu estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Olha, Mônica, você não entende de negócios. Eu estava investindo esse dinheiro, fazendo render. Você deveria estar me agradecendo, não me atacando. Me agradecendo? Eu me levantei, as pernas bambas, mas a raiva me mantendo de pé. Você roubou de mim. Usou meu nome, meus documentos, sem minha autorização. Roubou? Ele deu uma risada sarcástica. Tecnicamente, metade dessa empresa é minha. Ou você esqueceu que eu sou sócio? Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Ele tinha razão. Legalmente, ele era sócio. Eu havia colocado o nome dele em tudo, cega pela confiança e pelo amor. Sai da minha casa, consegui dizer, minha voz tremendo. Nossa casa, você quis dizer, ele corrigiu, cruzando os braços. E eu não vou a lugar nenhum. Aliás, acho melhor você ir processar um advogado, porque se você quer terminar comigo, eu vou exigir minha parte. Metade de tudo. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Bruno dormiu no quarto de hóspedes, como se nada tivesse acontecido, enquanto eu ficava acordada na nossa cama, que agora parecia contaminada, tentando entender como havia chegado até ali. Como uma mulher inteligente, trabalhadora, independente, havia se transformado numa vítima tão óbvia. Nas semanas seguintes, tudo piorou. Minha mãe, quando soube, me olhou com aquela expressão de "eu te avisei", que me fez querer gritar. Meu pai apenas balançou a cabeça, decepcionado. Algumas amigas se afastaram, dizendo que não queriam se meter em briga de casal. Outras me julgavam abertamente. Você deixou ele ter acesso a tudo, Moni. Como não percebeu antes? Dizia minha prima Laura, como se eu fosse estúpida. Talvez eu fosse. Talvez eu merecesse tudo aquilo. Esses pensamentos me consumiam enquanto eu via meu negócio desmoronar. Fornecedores ligavam cobrando pagamentos atrasados. O banco enviava cartas sobre dívidas que eu não havia contraído. E Bruno continuava dormindo no quarto de hóspedes, saindo cedo e voltando tarde, vivendo sob o meu teto como se fosse seu direito. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto eu chorava no banheiro pela terceira vez no dia, que recebi uma mensagem da Fernanda, uma antiga cliente que havia se tornado amiga. Moni, vi o que está acontecendo. Conheço uma advogada incrível. Ela é especialista em casos assim. Chama Ana Carolina. Liga para ela. Você não precisa passar por isso sozinha. Eu olhei para aquela mensagem por longos minutos. Uma parte de mim queria apenas desistir, aceitar que havia perdido tudo, me conformar com o papel de vítima que todos pareciam ter me designado. Mas outra parte, pequena, mas ainda viva, sussurrava que eu merecia mais, que eu tinha construído aquele negócio com minhas próprias mãos e não ia entregar tudo sem lutar. Sequei as lágrimas, respirei fundo e salvei o número da advogada. Não sabia ainda, mas aquele seria o primeiro passo da minha reconstrução. O dia em que decidi que não seria mais a Mônica frágil e ingênua. Seria a Moni guerreira que minha mãe havia criado para ser. O escritório de Ana Carolina ficava num prédio comercial no centro de Porto Alegre, a 1 hora de Canoas. Peguei o ônibus numa manhã de segunda-feira, com o estômago embrulhado de nervosismo. Não contei para Bruno onde estava indo. Aliás, mal conversávamos nos últimos dias. Ele continuava dormindo no quarto de hóspedes, mas agora nem sequer fingia cordialidade. A recepção era simples, mas elegante. Uma moça jovem me ofereceu café e pediu que aguardasse alguns minutos. Sentei-me numa poltrona de couro, observando os quadros nas paredes. Diplomas, certificações, fotos de Ana Carolina em eventos jurídicos. Aquela mulher era séria. Mônica, uma voz firme me tirou dos pensamentos. Levantei os olhos
e vi uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos pretos presos num coque impecável, terno cinza perfeitamente cortado e uma expressão que mesclava profissionalismo com algo que eu não conseguia identificar. Não era exatamente frieza, era determinação. Pode me chamar de Moni, respondi, apertando a mão que ela me oferecia. Ana Carolina, vem, vamos conversar no meu escritório. A sala era organizada, funcional. Estantes repletas de livros jurídicos, uma mesa ampla com 2 computadores e, curiosamente, uma foto emoldurada de uma mulher mais velha sorrindo. Minha mãe, Ana Carolina explicou, seguindo meu olhar. Ela também passou por algo parecido com o que você está vivendo. Foi por ela que me especializei nesse tipo de caso. Aquilo me desarmou. De repente, eu não estava mais diante de uma advogada fria e distante, mas de alguém que entendia minha dor de uma forma pessoal. Então, ela começou, pegando um bloco de notas. Me conta tudo, desde o começo. E eu contei. Pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado, despejei toda a história sem medo de ser julgada. Falei sobre como conheci Bruno, sobre como meu negócio cresceu, sobre como ele foi sutilmente assumindo o controle de tudo, sobre as mensagens com Júlia, o dinheiro desviado, os empréstimos fraudulentos. As lágrimas escorriam enquanto eu falava. Mas Ana Carolina não me interrompeu uma única vez. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos, fazendo anotações. Moni, vou ser honesta contigo, ela disse, finalmente levantando os olhos. A situação é grave, mas não é perdida. Homens como o Bruno seguem um padrão. Ele foi meticuloso em algumas coisas, mas arrogante em outras. E a arrogância sempre deixa rastros. O que você quer dizer? Ele desviou dinheiro e fez empréstimos em teu nome sem autorização. Isso é crime, estelionato. Mas precisamos de provas concretas de que você não tinha conhecimento dessas transações. Você tem acesso às contas bancárias da empresa? Ele mudou todas as senhas há 2 meses. Admiti, envergonhada. Perfeito. Ana Carolina sorriu. E havia algo de felino naquele sorriso. Isso mostra que ele te excluiu deliberadamente. Vamos solicitar ao banco todos os extratos e movimentações dos últimos 3 anos. Além disso, precisamos juntar todas as conversas que você encontrou, prints, e-mails, tudo. Mas e se ele deletar? Já deletou, com certeza. Mas existe algo chamado perícia digital. Se ele usou o computador ou celular para essas transações, conseguimos recuperar. Confia em mim? Eu assenti, sentindo pela primeira vez em semanas um lampejo de esperança. Agora vem a parte difícil. Ana Carolina continuou, sua expressão ficando mais séria. Você ainda mora com ele? Sim. Ele se recusa a sair. E vocês ainda conversam? Quase nada. Ótimo. Moni, vou te pedir algo que pode parecer estranho, mas é fundamental. Continue agindo normalmente. Não o confronte. Não mencione advogado. Não dê indícios de que você está se preparando. Homens como ele ficam perigosos quando se sentem encurralados. Um arrepio percorreu minha espinha. Perigoso? Bruno nunca havia sido violento fisicamente, mas aquelas palavras me fizeram perceber que eu realmente não sabia do que ele era capaz. Tem mais uma coisa. Ana Carolina abriu uma gaveta e tirou um pequeno dispositivo. Isso é um gravador. Discreto, mas potente. Quero que você grave todas as conversas que tiverem daqui pra frente, especialmente se ele te ameaçar ou admitir algo sobre o dinheiro. Isso é legal? No Brasil, você pode gravar conversas das quais você participa, e essas gravações podem ser usadas como prova, principalmente se ele te ameaçar ou confessar crimes. Peguei o aparelho, sentindo seu peso na minha mão. Era tão pequeno, mas representava algo enorme. Meu primeiro ato real de resistência. Vamos destruir ele, Moni, mas com inteligência, com estratégia e, acima de tudo, dentro da lei. Ana Carolina estendeu a mão. Topa? Apertei aquela mão com uma força que eu não sabia que ainda tinha. Topo. Saí daquele escritório transformada. Ainda estava com medo. Ainda me sentia traída e humilhada. Mas agora, pela primeira vez, eu não estava sozinha. E mais importante, eu tinha um plano. As semanas seguintes foram as mais tensas da minha vida. Eu me transformei numa atriz, representando o papel da esposa derrotada, enquanto, por dentro, preparava cada movimento com a precisão de um enxadrista. O gravador que Ana Carolina me deu tornou-se meu aliado secreto.
sempre escondido no bolso do avental ou dentro da bolsa. Bruno, convencido de que eu havia me resignado à situação, ficou cada vez mais descuidado e arrogante. Foi numa sexta-feira à noite que ele chegou em casa visivelmente irritado. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Parte da minha estratégia de normalidade, quando ele jogou a pasta no sofá com força. Dia ruim? Perguntei, mantendo o tom neutro que havia ensaiado. Você nem imagina, ele bufou, abrindo a geladeira e pegando uma cerveja. Aquela incompetente da Júlia está querendo terminar comigo. Disse que se sente culpada por você. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão sob controle. O gravador estava ligado no bolso do meu avental. Ah, é, respondi, fingindo desinteresse. É, como se ela tivesse alguma responsabilidade nisso. Você é que foi ingênua de deixar tudo nas minhas mãos. Ele riu, um som cruel que me fez cerrar os dentes. Sabe o que é engraçado, Moni? Você realmente achou que eu te amava, que eu estava interessado em você e não no seu dinheirinho. Cada palavra era uma facada, mas eu precisava que ele continuasse falando. Desde o começo, minha voz saiu trêmula, mas não pela razão que ele imaginava. Desde o começo, ele confirmou, tomando um longo gole da cerveja. Quando te conheci, você era apenas uma secretariazinha com um negócio medíocre de artesanato. Mas eu vi potencial. Vi que, com alguém inteligente administrando, aquilo podia render. E olha só, eu estava certo. E o divórcio? Você realmente vai pedir metade de tudo? Metade? Ele sorriu. Aquele sorriso que antes me derretia e agora me enojava. Moni, está tudo em meu nome. Tecnicamente, eu posso pedir até mais. Mas sou bonzinho. Vou me contentar com metade. Afinal, você trabalhou duro também. Seria injusto te deixar sem nada. A ironia daquelas palavras quase me fez gritar. Mas eu mordi a língua e continuei. E se eu não aceitar? Não aceitar? Ele se aproximou, e pela primeira vez senti medo real. Moni, você não tem escolha. Ou aceita amigavelmente, ou eu arrasto isso na justiça e te enterro em dívidas de advogado. Você sabe que eu tenho contatos. Conheço gente que pode fazer sua vida virar um inferno. Isso é uma ameaça? É um conselho, ele respondeu, voltando para a sala. Ah, e nem pense em tentar me ferrar. Eu já fiz isso antes e sei como cobrir os rastros. Aquela última frase fez meu sangue gelar. Ele já havia feito isso antes. Com outra mulher. Ana Carolina tinha razão sobre o padrão. No dia seguinte, levei a gravação para o escritório de Ana Carolina. Ela ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando terminou, um sorriso satisfeito se formou em seus lábios. Ele é idiota e arrogante, confessou estelionato. Ameaça e ainda admitiu premeditação. Isso aqui é ouro, Moni. O que fazemos agora? Agora. Vamos mais fundo. Você disse que ele mencionou ter feito isso antes. Preciso que você tente descobrir mais. Algum nome, alguma pista. Levei 3 dias vasculhando discretamente os e-mails antigos de Bruno no computador, que ele raramente usava em casa. E então encontrei mensagens de 5 anos atrás com uma mulher chamada Patrícia Oliveira. O padrão era assustadoramente similar. Declarações de amor, promessas, e então, nada. As mensagens simplesmente paravam. Ana Carolina pegou o nome e, em uma semana, encontrou Patrícia. Ela morava em Caxias do Sul e, quando minha advogada entrou em contato, topou conversar. A história de Patrícia era um espelho da minha. Bruno havia se aproximado dela quando seu pequeno negócio de confeitaria começou a prosperar. Conquistou sua confiança, assumiu a administração financeira e, quando ela descobriu que ele desviava dinheiro, ele a ameaçou e a coagiu a aceitar um acordo que a deixou praticamente sem nada. Eu não tinha provas. Patrícia me contou pelo telefone, a voz embargada. E tinha muito medo dele. Ele conhecia gente perigosa. Dizia que podia acabar comigo se eu tentasse algo. Você toparia testemunhar? Ana Carolina perguntou. Houve um silêncio longo. Então, se isso puder impedir que ele faça isso com outra mulher, sim, eu testemunho. Com o depoimento de Patrícia, as gravações, os extratos bancários que conseguimos via judicial e as perícias digitais que recuperaram conversas deletadas, Ana Carolina montou um processo devastador. Está na hora, ela me disse numa tarde de quinta-feira. Amanhã vamos protocolar tudo. Denúncia criminal por estelionato, apropriação indébita e ameaça.
e uma ação de divórcio onde você pede a anulação da sociedade por fraude. Ele não vai ficar com nada, Moni, e ainda vai responder criminalmente. Aquela noite, olhei para Bruno dormindo no quarto de hóspedes, completamente alheio à tempestade que estava prestes a cair sobre ele. Não senti pena. Senti, pela primeira vez em meses, que estava recuperando o controle da minha vida. A guerra estava apenas começando, mas agora eu tinha as armas certas. A audiência estava marcada para uma terça-feira de manhã, no Fórum de Canoas. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem conseguir ter dormido direito. Bruno ainda estava em casa. Ana Carolina havia conseguido uma medida protetiva, mas ele só seria notificado oficialmente naquele dia, durante a audiência. Vesti meu melhor conjunto, um blazer azul marinho que minha mãe havia me dado anos atrás. Olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Havia uma firmeza naquele olhar que não existia meses atrás. Eu não era mais a Moni ingênua. Era a Moni que havia passado pelo fogo e escolhido renascer das cinzas. Quando cheguei ao fórum, Ana Carolina já estava lá, com uma pasta volumosa debaixo do braço e aquele olhar determinado que eu havia aprendido a admirar. "Pronta?" ela perguntou. "Pronta", respondi. E pela primeira vez, acreditei de verdade naquela palavra. Bruno chegou 15 minutos depois, acompanhado de seu advogado, um homem de meia-idade de terno caro e expressão entediada. Quando Bruno me viu, esboçou aquele sorriso condescendente, como se tudo aquilo fosse apenas um detalhe burocrático que logo seria resolvido a favor dele. Ele não fazia ideia do que estava por vir. A audiência começou com as formalidades de praxe. O juiz, um homem de uns 60 anos com óculos de armação grossa, folheava os documentos com atenção. Ana Carolina pediu a palavra. "Excelência, este não é um caso comum de divórcio. Estamos diante de um padrão sistemático de abuso financeiro, emocional e manipulação. Gostaria de apresentar as provas." O que se seguiu foi devastador. Ana Carolina apresentou os extratos bancários mostrando os desvios, as perícias digitais recuperando e-mails deletados, onde Bruno planejava como esvaziar minha empresa, sem que eu percebesse, os contratos de empréstimo fraudulentos. E então veio o golpe final, as gravações. A voz de Bruno ecoou pela sala do tribunal. "Você realmente achou que eu te amava, que eu estava interessado em você e não no seu dinheirinho. Está tudo em meu nome. Tecnicamente, eu posso pedir até mais." Vi o rosto dele perder toda a cor. O advogado ao seu lado fechou os olhos, já sabendo que o caso estava perdido. Mas Ana Carolina não havia terminado. Ela chamou Patrícia Oliveira como testemunha, via videoconferência. Patrícia contou sua história, detalhando como Bruno havia feito exatamente a mesma coisa com ela 5 anos antes. Suas palavras eram carregadas de dor, mas também de coragem. O juiz ficou visivelmente perturbado. Quando Patrícia terminou seu depoimento, ele tirou os óculos e olhou diretamente para Bruno. "Senhor Bruno, o senhor tem algo a dizer em sua defesa?" Bruno tentou falar, gaguejar alguma desculpa, mas Ana Carolina o interrompeu apresentando mais uma prova. Prints de conversas onde ele vangloriava-se com amigos sobre como estava tirando tudo daquela idiota e planejando fazer o mesmo com Júlia, sua amante, assim que eu estivesse fora do caminho. O juiz bateu o martelo. "Defiro integralmente os pedidos da requerente. A sociedade empresarial é declarada nula por fraude. Todos os bens retornam exclusivamente à senhora Mônica. Além disso, determino a prisão preventiva do senhor Bruno por estelionato, apropriação indébita e ameaça, até o julgamento do processo criminal. Oficial, por favor." Ver Bruno sendo algemado naquela sala foi surreal. Ele me olhou com ódio puro, mas também com algo que eu nunca havia visto antes: medo. Pela primeira vez, ele era o vulnerável. Ele era a vítima de suas próprias ações. Mas minha vingança não terminou ali. Naquela mesma noite, sentada na sala da minha casa, agora verdadeiramente minha, gravei um vídeo. Contei toda a história. Não citei o nome de Bruno diretamente, mas deixei claro o padrão de comportamento, os sinais que ignorei, como ele havia manipulado minha confiança. Falei sobre a importância de mulheres empreendedoras protegerem seus negócios, sobre não ter vergonha de pedir ajuda, sobre como o amor não justifica abuso. Postei o vídeo nas redes sociais da minha loja, esperando talvez algumas centenas de visualizações. Em 24 horas, tinha 1 milhão.
Em uma semana, 5 milhões. Minha história havia tocado milhares de mulheres que passavam ou haviam passado por situações similares. As consequências para Bruno foram devastadoras. Ele foi demitido do emprego por má conduta. A empresa onde trabalhava não queria associar sua imagem a um criminoso. Júlia rompeu definitivamente com ele e ainda prestou depoimento complementar sobre outras fraudes que ele planejava. Os processos se acumularam, não apenas o meu, mas de outras vítimas que encontraram coragem para denunciá-lo. Quanto a mim, minha loja se transformou. O que era um negócio modesto tornou-se um símbolo. Recebi convites para dar palestras sobre empreendedorismo feminino, sobre identificar relacionamentos abusivos, sobre reconstrução após traumas. Criei um projeto social onde parte dos lucros da loja iam para um fundo de apoio jurídico a mulheres em situações similares à minha. 6 meses depois da audiência, estava num palco em Porto Alegre, diante de 300 mulheres empreendedoras. Olhei para a plateia e vi rostos atentos, esperançosos, alguns marcados pela dor que eu conhecia tão bem. Meu nome é Mônica, mas podem me chamar de Moni, comecei. E eu estou aqui para dizer que não importa quão fundo você caiu, sempre é possível se reerguer, não com vingança, mas com inteligência, não com ódio, mas com estratégia, e principalmente, nunca sozinha. O aplauso que se seguiu ecoou não apenas naquela sala, mas em minha alma. Eu havia perdido o amor, ou o que achei que era amor, mas encontrei algo muito mais valioso, eu mesma, a Moni forte, resiliente e incapaz de ser destruída. E essa, ninguém nunca mais tiraria de mim. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.